Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é a visão paulina dos carismas. Manda, Senhor, teu Espírito edifica a minha vida no Espírito Santo. Canal Vida no Espírito Santo. Temos com 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, que nos diz: os sinais distintivos do verdadeiro apóstolo se realizaram em vosso meio através de uma paciência a toda prova, de sinais, prodígios e milagres. Irmãos, se tem alguém que experimentou essa força do Espírito Santo manifestada nos dons de santificação, manifestada nos carismas, essa pessoa foi São Paulo apóstolo. O homem fundou comunidades por todas as regiões onde ele andou. Viajou mais de 15 mil quilômetros, sofreu por causa do Evangelho. São Paulo, quando pregou uma certa vez, o rapaz caiu de um andar, de um edifício onde ele pregava, pois ele rezou e aquele rapaz morto ressuscitou. São Paulo, ele não só sabia aquele saber de ouvir falar da graça, dos carismas do Espírito Santo, não, ele vivenciou todos os carismas do Espírito Santo. E agora ele está dizendo para mim e para você que o sinal do verdadeiro apostolado é sim a manifestação dos carismas na nossa vida. Não necessariamente a mim e a você vai acontecer todos os carismas como aconteceu com São Paulo, mas o Espírito Santo, nós vamos perceber que ele coloca sim um carisma em cada um que acredita no nome de Jesus e se torna corpo de Cristo. Cada um de nós se torna membro do corpo de Cristo. E é isso que nós vamos falar. São Paulo é o apóstolo que mais menciona os carismas, meu irmão. Todo teólogo, todo biblista que queira falar sobre os carismas precisa recorrer a São Paulo apóstolo. Ele fala como é o uso, ele fala os carismas mais usados da época, ele dá a sua dimensão teológica, ele dá a dimensão assim de serviço que o carisma deve manifestar. Ele também diz que o carisma não é para uso pessoal, é sim uma manifestação do poder de Deus em favor do seu povo, em favor da sua igreja. Jamais um carisma pode ter uma conotação pessoal nesse sentido, não é? Você já imaginou aprendendo sobre os carismas com alguém que, quando evangelizava, fazia uso de todos esses carismas que o Espírito Santo concede? Você já imaginou? Esse é São Paulo apóstolo, meu irmão. Você assim, hoje eu vou numa missão, vou no encontro lá, chega lá aquele padre, fala naquele carisma da profecia, manifesta-se os milagres, curas, libertações, glória. Assim era conviver com São Paulo, mas mais do que isso, dele fazer uso dos carismas, ele era um excelente formador e é isso que ele vem fazer com as suas cartas. Ele vem formar os cristãos que estão ali convivendo nas comunidades respectivas, as cartas endereçadas por ele. Eu e você hoje que estamos querendo saber sobre os carismas, qual é a visão que São Paulo dá aos carismas? Antes de tudo, São Paulo conhece a manifestação do Espírito Santo e seu poder, e não é um conhecer de ouvir falar ou leu a respeito, é conhecimento por experiência vivida. Olha só, meu irmão, que nós vamos encontrar lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e minha pregação eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino. Ou seja, a ação que São Paulo fez ao fazer uma missão em Corinto é uma ação que teve sim muita manifestação carismática, aonde São Paulo recorre agora a essa manifestação para dizer aos coríntios que aquilo que ele faz é decorrência do Espírito do Senhor que está nele e o envia à missão. E para confirmar que é o próprio Espírito que o envia, a manifestação dos carismas acontece. É interessante a gente observar que a primeira carta aos Coríntios, ela é escrita depois que São Paulo sofre uma decepção lá no Areópago,
lá em Atenas, onde ele tenta ali persuadir alguns gregos e ninguém dá ouvido para ele. São Paulo, naquele momento, ele aprende uma coisa muito importante na sua vida. Ele até começa a carta que ele fala: eu não quero saber de nada a não ser Cristo crucificado. Aquela experiência onde o orgulho dele foi treinado, vamos dizer assim. O orgulho dele foi colocado à prova. Ele achou que chegaria na Grécia e pregaria e haveria muitas conversões. Se você olhar nos Atos dos Apóstolos, vai ver que a fala dele é muito bonita, mas ninguém dá bola para ele. Ele percebe que ele tem que falar aquilo que o Espírito Santo manda dizer e não aquilo que ele elabora. E é assim também uma manifestação dos carismas em nós, é quando a gente é um instrumento nas mãos do Espírito Santo, que permite o Espírito Santo fazer conosco aquilo que o apraz. O pregador que se coloca nas mãos do Espírito Santo muitas vezes sente no seu coração que ele precisa estudar a Bíblia, o catecismo e determinados livros para que ele possa oferecer o melhor ao seu povo e não ser guiado pelaquilo que ele acha, aquilo que ele sabe, que é assim que São Paulo foi para a Grécia. Apesar de São Paulo saber tanto, era necessário ele entender que quem é que convence o mundo a respeito do pecado e da justiça é o Espírito Santo, esse Espírito que vem para nós a partir da morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, a vida no Espírito para Paulo, a manifestação dos carismas se dá quando você se une a Jesus Cristo, quando você tem comunhão com Jesus Cristo, e não quando você apenas elabora aqueles seus preceitos e sai pregando por aí. São Paulo nos ensina que a manifestação dos carismas provém de Cristo e são ordenados para a edificação da igreja. Vamos confirmar isso lá, vendo Efésios capítulo 4, versículo 16. É por Cristo que todo o corpo é unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento visando a plena edificação. Olha só, meu irmão, o que São Paulo está dizendo? Que cada um que acredita em Jesus e recebe o Espírito Santo no batismo, e agora eu estou falando para mim e estou falando para você, cada um de nós tem uma manifestação carismática que precisa acontecer. Agora eu estou expondo uma opinião particular minha. Muitas vezes alguma pastoral não segue e fica emperrada porque existe ali um silêncio carismático. Alguém que não obedece ao Espírito Santo a realizar determinado carisma conforme lhe apraz. Ou quando não, aqueles líderes da igreja que não deixam aquelas pessoas com determinado carisma executar esse carisma em favor da igreja. E São Paulo está dizendo isso para nós, que nós somos ligados por essas conexões, para aquilo que vai ser feito. E o que é que vai ser feito? São os carismas, são a nossa contribuição para a edificação da igreja. Então agora nós estamos diante dessa visão que São Paulo dá ao carisma. O carisma é a manifestação do Espírito Santo que acontece em cada pessoa que se une a Jesus Cristo, e essa pessoa executa algo que o Espírito Santo impulsiona ou inspira em favor de todos, em favor do bem comum, né? A igreja é um corpo com vários membros. Cada cristão tem um carisma, assim como cada membro do corpo tem uma função. É assim a novidade dos carismas que São Paulo ensina. Olha só, nós vamos ver lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A cada um é dado a manifestação do Espírito para proveito comum. Irmão, se nós compreendermos isso, nós vamos perceber o seguinte: quem já não soube uma vez de alguém que estava com a perna sendo necrosada e teve que amputar a perna? O que isso quer dizer, ou o que isso quer se relacionar com esse ensino que nós estamos dizendo? Que a cada um é dado uma manifestação do Espírito Santo para proveito comum. Você e eu que temos essa manifestação, precisamos colocar isso à disposição do corpo de Cristo, que é a igreja, tal qual o nosso membro tem que estar à disposição do corpo, porque senão acontece uma necrose e nós temos que retirar aquele membro dali.
Assim nós podemos também discernir sobre a nossa vida quando a gente fala, eu não quero fazer nada na igreja, eu só quero ir lá e comungar Jesus, ir na missa, e tá bom, eu não quero mais participar, não quero mais fazer nada. Quando você está fazendo isso, você está abafando o Espírito, você está apagando o Espírito Santo, que precisa, que já colocou em você e no seu coração um carisma que será de proveito comum. Eu não sei quais são as realidades que você enfrenta, aos quais você se apoia para não servir na igreja, mas você deveria considerar que o Espírito Santo colocou em você esse carisma, e esse carisma precisa ser colocado à disposição para proveito da igreja. Ninguém que seja batizado pode dizer que não tem carisma, assim como ninguém está dispensado de exercer o seu carisma para o bem comum. A mão pode dizer assim, daqui para frente não venham me pedir mais nada, porque eu não vou pegar nada, eu não vou apalpar nada, eu não vou agarrar mais nada. Daqui para frente, quiser, use a mão direita. Você já imaginou se cada um tivesse essa liberdade, mas não funciona assim? Assim deveria nós também, uma compreensão assim de exercício da nossa liberdade, perceber que nós está o carisma do Espírito Santo e que se nós colocarmos esse carisma, nós de fato seremos felizes, tais quais os membros que participam do corpo. Você já pensou se o seu olho resolvesse parar de enxergar? Ou você já pensou se o seu ouvido resolvesse não escutar mais? Ou se o seu coração resolvesse parar de bater? Pois assim acontece com muitas pessoas que não entendem essa visão que São Paulo dá aos carismas, que não entendem que ao receber o Espírito Santo, colocou-se dentro do seu coração um munus missionário, ou seja, algo a ser manifestado em favor da igreja, que o envia ao mundo para dar testemunho do Senhor Jesus. Essa é a visão de São Paulo, né? E todos que vão para a igreja e são batizados, São Paulo ensina lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Cada um de nós tem uma manifestação do carisma. Você tem um carisma, uma função a desempenhar na igreja. Não fuja disso, meu irmão. Com calma, peça ao Espírito Santo que lhe revele seu carisma e promova a edificação do corpo de Cristo. Eu estou me recordando agora quando eu fiz encontro de dons e carisma, onde o Batista dizia, nós devemos pedir ao Espírito Santo os carismas. É ele que vai dar os carismas conforme lhe apraz, é assim que está lá na carta aos Coríntios. Mas a nós compete o pedir o carisma e exercer o carisma. A primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 1, onde São Paulo nos diz, a respeito dos dons espirituais, dos carismas, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Terminemos aqui com uma oração, abrindo-se aos dons carismáticos. Espírito Santo de Deus, poder de Deus em minha vida, mais que repleto da vossa graça, quero transbordar a vossa unção na vida dos meus e por onde eu passar. Mais que possuí-lo, quero que o Senhor me possua livre, sempre e integralmente. Anseio por ser um cooperador da vossa multiforme graça. Eu me abro, ó Santo Espírito, aos vossos dons carismáticos, dons de serviço, poderosas e eficazes ferramentas para a edificação do irmão e para o crescimento da comunidade. Espírito Santo, se lhe apraz, manifesta em mim o dom da palavra, da sabedoria, palavra e ciência, o dom da fé carismática, o dom da cura, o dom dos milagres, o dom da profecia, o discernimento dos espíritos, dom das línguas e interpretação das línguas. Contudo, Senhor, que eu aspire ao caminho mais excelente de todos, desejando o dom superior e mais elevado, o amor. Que tudo o que há em mim e que eu fizer seja regado com o dom supremo do amor, dom que jamais findará. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.